Ai, ai, não basta ser xingado por herege, agora vou eu arrumar jeito de ser xingado até por cristão verdadeiro, né? E aí, gente, é pecado um cristão ir para um motel ou não é pecado? Claro que aqui eu estou falando de cristãos casados, tá? Homem e mulher. Mas e aí? Estão a fim de aprender hoje à luz da palavra de Deus? Quer dar mais um passo para se livrar daquelas doutrinas de homens, usos e costumes e por aí vai? Hoje eu vou responder para vocês à luz da palavra de Deus e reagindo a um vídeo que, assim, tinha tudo para ser um vídeo bacana, mas termina cometendo um absurdo. Se cristão pode ou não pode ir para um motel. Só que antes da gente avançar, o que você acha? Deixa aqui nos comentários qual que é a sua opinião. Crente pode ou não pode ir para um motel com a sua esposa, com seu marido? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Pastor Pedro, esse é o canal Fluindo o Reino, e o nosso foco aqui é trazer conteúdo fiel às Sagradas Escrituras para vocês. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já quero te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificações, porque dessa maneira você continua recebendo os nossos vídeos e também me ajuda a levar o Evangelho de Jesus para mais pessoas, tá bom? Se quiser aprender mais, página no Instagram, Fluindo o Reino com underline no final, vai te edificar demais, o link está aqui na descrição do vídeo e também nos comentários. Vamos lá, gente, para nós começarmos, eu já vou colocar na tela para vocês aí o vídeo de uma moça falando sobre essa questão. Cristão ir ou não para um motel com a sua esposa, com seu marido. Dá uma olhada no vídeo aí. Motel não é lugar para casal cristão. Eu sei que essa verdade pode parecer radical, mas eu vou te explicar o motivo. Porque esse é o dia 4 da série 5 dias, 5 verdades sexuais cristãs. Vamos. Ela já começa falando que essa é uma verdade radical, né? Que cristão não pode ir para um motel de maneira nenhuma. E ela vai falar o motivo. Mas eu já vou antecipar a minha posição aqui, tá? Embora eu não vá para motel, sou casado, viu, gente? Não vá para esse tipo de lugar. Toda a argumentação que ela vai trazer no vídeo aqui é baseada em achismos e não na palavra de Deus. E calma, antes de me xingar, vê o vídeo dela, vê o meu raciocínio, a minha orientação para você, e depois disso, sem problema nenhum. Se você quiser me xingar, pode, não tem problema. Mas eu sugiro que se você discorde de mim, inclusive eu vou apresentar um texto bíblico para vocês aqui hoje, faça isso à luz da palavra de Deus, porque senão fica meramente a opinião dela, a minha opinião e a sua. Quer discordar de mim? Sem problema nenhum. Quer me xingar também? Não tem problema. Mas para a discussão ficar genuinamente cristã, coloca aí, ó. Pastor, eu discordo por conta disso, disso e disso que a palavra diz. Isso não é minha opinião contra a sua, né? Vamos ver então o que ela vai falar. Vamos falar de motel? Não, eu não quero colocar regra na sua vida, mas eu quero te convidar a refletir sobre os locais que você, como cristão, tem frequentado. Ela já fala que não quer colocar regra, né, para a vida das pessoas. Também não é meu foco aqui. Mas olha como é que o raciocínio dela vai ser problemático. A partir desse raciocínio dela aqui, o cristão não vai poder ir na academia, o cristão não vai poder ir para uma praia, para um clube, e o cristão não vai poder nem mesmo pegar um Uber, gente. Quando eu vejo esse tipo de argumentação aqui, eu logo lembro dos fariseus, né, acrescentando fardos pesados sobre as costas das pessoas. Mas vamos lá. O motel surgiu na Califórnia como um local familiar de descanso para os viajantes, mas foi pervertido também. Tá vendo como é que as pressuposições dela partem do que o ser humano faz com as coisas? Gente, não existe nada no universo hoje, no mundo caído que nós vivemos, que não foi pervertido pelos homens. Até as igrejas que nós congregamos, muitas delas já foram pervertidas por conta do pecado dos homens. Vocês acompanham isso aqui no canal. O ônibus, hoje em dia tem homem relando em mulher no ônibus, mulher fazendo a mesma coisa. As escolas, hoje em dia tem um professor pegando aluna, aluno, tem professora pegando aluna e aluno também. Não existe um ambiente nos nossos dias que o ser humano pecador não tenha pervertido ou não tenha capacidade de perverter. Até mesmo os nossos lares, se nós não tivermos uma vida, um coração cristão, um testemunho cristão santo e agradável diante do Senhor, o nosso pecado pode sim perverter os nossos lares. Nós podemos fazer dos nossos lares ambientes de briga, de raiva, de mágoa, de iras. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão vendo esse vídeo aqui vivenciam isso nas suas casas. Eu sei porque eu recebo testemunho aí de diversas pessoas que falam que está passando por problema no casamento, problema com os filhos, que brigam e etc. E não é só sexo, tá, que perverte as coisas, não. Mas também qualquer pecado, na teoria, né, na abordagem que ela está trazendo aqui, também tem o mesmo potencial de trazer mal para um lugar. Mas o problema no Evangelho é muito claro. O problema não é o lugar, o problema está aqui dentro. Ela fala, né, o motel surgiu como um ambiente familiar. E o ser humano foi lá e perverteu. Como tudo, né, o ser humano caído ele vai perverter tudo.
Mas vamos lá. A palavra de Deus nos orienta a não andarmos nos caminhos dos pecadores. Ou seja, Deus se preocupa com os lugares que você frequenta. Porque a nossa luta não é só contra a carne, não, mas também contra as potestades. Ou seja, o peso espiritual, inclusive dos lugares que você frequenta. E aqui é como eu sempre falo com vocês, gente. Se vocês não estudarem a Bíblia da maneira correta, vocês vão tirar frases de contexto, não vão saber interpretar a Bíblia da forma certa e vão começar a criar legalismos. Vão começar a criar doutrinas onde a Bíblia não cria e vão começar a chamar de pecado o que a Bíblia não chama de pecado. Pelo tom que ela está falando aqui, eu já imagino que ela acredite nesses negócios de batalha espiritual, que um ambiente pode carregar um demônio, que você faz algo para poder ir atrás do demônio onde ele está, usa mapa astral, constelação espiritual, você decreta a falência de principados e potestades, tudo aquilo de batalha espiritual que a gente conhece por aí nos movimentos neopentecostais, né? Mas ela fala do Salmo 1. Olha o que está escrito aqui no Salmo de número 1, Salmo 1, versículo 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores. Ela fala sobre não andar no caminho dos pecadores, né? Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei ele medita de dia e de noite. E esse texto aqui, meus irmãos, não tem nada a ver com o que ela está falando, pelo menos no primeiro momento, de maneira essencial. Deus não está preocupado com os lugares que você vai. Calma, tá? Deixa eu falar. Deus está preocupado com o seu coração. Você pode ir para uma igreja com o coração segundo o coração dos pecadores. Se você for para uma igreja no sentido de barganhar com Deus, no sentido de roubar as pessoas, no sentido de levar heresias para as pessoas, é a mesma coisa se você for, por exemplo, para uma zona de bordel, para uma boca de fumo, para qualquer tipo de ambiente. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diz que o que contamina o homem não é o que está do lado de fora, é o que está aqui dentro do coração. O que Deus está falando no Salmo capítulo 1 é que nós não devemos andar, nós não devemos viver e nós não devemos nos associar com aquelas pessoas que praticam o pecado, que vivem em pecado. Quando eu vou para um motel, eu não estou me associando à última pessoa que usou o quarto. Assim como o fato de eu ir para um clube, para uma praia, por exemplo, não me faz associar com aquelas pessoas que vão para a praia para poder mostrar o seu corpo, para poder fazer uso, né, de qualquer tipo de prática sexual inadequada ou coisa do tipo. Se eu tomar esse exemplo que ela está usando e aplicar ele exatamente da forma como ela está fazendo, eu não vou poder nem sair de casa, gente, porque tem pecador em todos os lugares que eu vou. O supermercado que eu faço compra ali vai ter alguém tentando fazer algum tipo de mal. O barzinho que eu vou para comprar uma Coca-Cola no domingo, para poder tomar com minha esposa e com minha filha aqui dentro de casa, eu estarei me associando com essa pessoa. Portanto, o que o texto está nos dizendo não é isso, é eu viver deliberadamente na companhia e na prática pecaminosa que os ímpios andam. O contraste é muito claro aqui. É um tipo de pessoa que o prazer dela está na lei do Senhor e o outro tipo de pessoa que o prazer dela está no pecado. Ela ama o pecado e a outra ama a lei de Deus. Não está falando nada de ambiente. Claro que os ambientes que eu vou vão refletir o meu coração. Como eu falei com vocês, eu posso ir até para uma igreja com um coração pecaminoso. Vou dar um exemplo bem claro. Por exemplo, uma casa que funciona, uma casa de macumba, um centro de umbanda. Aquele lugar está sendo um local de pecado, por quê? Porque ali existem pessoas que estão praticando idolatria, que é um pecado cometido contra o Senhor. Mas se aquele centro lá fechar e depois vier uma igreja e abrir naquele mesmo lugar, não vai ter nenhuma atmosfera espiritual, não vai ter nenhum ambiente espiritual, nada disso. Jesus, ele bate de frente com os fariseus justamente por isso. O meu foco aqui é desfazer essas doutrinas que não estão na Bíblia e chamar vocês para meditar nas coisas, na interpretação correta de um texto e entender os princípios essenciais do Evangelho. Senão nós vamos continuar vivendo como os católicos vivem, né? Até onde eu posso andar que é pecado? Gente, isso não é liberdade cristã. Um cristão, ele não vive a sua vida, ele não faz as coisas na sua vida pensando no que é pecado e no que não é. Ele vive pensando na glória de Deus. E a partir do momento que eu penso na glória de Deus, eu vou viver uma vida afastada do pecado. Não estou pregando hipergraça, espero que vocês entendam isso. Não estou falando que nós não devemos nos preocupar com o pecado, muito pelo contrário, vocês já conhecem o trabalho que eu faço aqui. Mas o que eu estou falando com vocês é, quanto mais eu me dedico a viver para a glória de Deus, mais longe do pecado eu vou viver. E eu vou te falar hoje, você vai escandalizar comigo, e eu tenho certeza que se você ouvir isso no seu espírito, à luz da palavra de Deus, você vai entender isso como uma verdade libertadora. Mas se você estiver com a sua esposa ou com o seu marido num quarto de motel, existe sim a possibilidade de você glorificar a Deus lá dentro. Mas vamos continuar vendo o que ela fala aqui.
Nós sabemos muito bem o tanto de perversidade que acontece nos motéis. Sabemos para que muitas vezes ele é usado. Na verdade, muita gente não tem noção das coisas que acontecem lá dentro. Então a minha dica é: procure lugares mais familiares, românticos, um hotel, uma pousada, um hotel fazenda. Tenho certeza que vocês vão desfrutar de uma maneira muito mais prazerosa e edificante. Percebeu os argumentos dela? Ah, vocês não sabem o que acontece lá? Então procurem um lugar mais romântico, um local mais assim assado. Por exemplo, né, um hotel fazenda. Gente, quem que te garante que se você for para um hotel fazenda, se você for para um hotel 5 estrelas, a pessoa que alugou o quarto imediatamente antes de você chegar não estava dentro daquele quarto com 5 prostitutas usando droga e ainda cometendo adultério lá dentro? Quem que vai te garantir isso? Percebe como essas doutrinas de usos e costumes baseadas em achismos e olhos humanos, elas são sem razão de ser? Elas não têm lógica. Eu posso ir para um hotel fazenda, eu posso ir para um hotel 5 estrelas, eu posso ir para uma pousada. Em todos esses ambientes existe a mesma coisa. Quer ver um exemplo muito claro? Eu não vou nem levar para o extremo não, tá? Se aqui nós estamos falando de um uso pecaminoso do que acontece naquele lugar, pensa comigo. Você acha que a maioria das pessoas que vão para hotéis fazenda, que vão para pousadas, são pessoas casadas? Ou são pessoas solteiras e que vão para esses lugares para poder ter relações sexuais? Você acha que, aos olhos de Deus, as orgias que acontecem em motel são diferentes de um casal de namorados que está indo para uma pousada para ter relação sexual? Você percebe que se partir por esse pressuposto que ela está usando, que o uso das pessoas torna o local contaminado, é o que deve nos impedir de frequentar aquele lugar. Se a gente usar essa regra, tudo, literalmente tudo, vai cair por terra. Nós não vamos poder ir em lugar nenhum. Só que o problema aqui é que as pessoas têm uma categorização de pecado. Elas têm um entendimento neopentecostal. Gente, se você for com a sua esposa ou com seu marido numa pousada, você pode ter certeza. Inúmeros jovens, adolescentes, tá? Adolescentes, tá bom? Frequentaram aquele lugar sem ser casados, estão fazendo relações sexuais, usando drogas, bebendo cerveja, se drogando, fazendo tudo naquele lugar. A gente precisa ser racional nas coisas do Senhor, a gente precisa ser racional nas prescrições do Senhor. Não é o que está fora, vou falar de novo, que contamina, não é um quarto de motel que me contamina, não é o quarto de uma pousada, não é um quarto de um hotel que vai me contaminar, mas é a motivação que eu vou para aquele lugar. Você pode ter relação com a sua esposa ou com seu marido de uma maneira pecaminosa na cama da sua casa, deitado na cama da sua casa. Se você se relaciona com seu marido ou com sua esposa de uma maneira que defrauda o corpo dela, pensando em outro homem, pensando em outra mulher, usando esse momento de intimidade para tentar ganhar algum favor da outra parte, você está cometendo pecado da mesma forma que qualquer outra pessoa. Pensa comigo, gente. A gente sabe que existem muitos cristãos que têm uma condição financeira pouca. Às vezes mora até na casa de uma sogra, de um sogro, mora de favor, tem 3, 4 filhos, a casa é pequenininha. Às vezes tem um quarto, sala e banheiro, a cozinha já está ali junto com a sala. A pessoa não tem lugar para ter a sua intimidade, o seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa. E essa pessoa não pode escolher um quarto de um hotel, de um motel, de uma pousada para poder ter a sua relação íntima, porque é pecado aquele lugar. Que tipo de cristianismo é esse que essas pessoas estão vivendo, gente? Vou falar de novo, não estou encorajando ninguém para motel não, porque o próprio apóstolo Paulo nos diz que existem pessoas que têm consciência fraca e nós não devemos escandalizar essas pessoas. Você é casado, um cristão casado com a sua esposa, quer ir para um motel, não precisa anunciar isso para os outros não, porque aí sim você pode escandalizar pessoas de consciência fraca que falam assim, vai para motel, isso é pecado. Mas a Bíblia não nos diz nada disso. Eu vou mostrar para vocês uma passagem bíblica aqui e como eu prometi, eu vou te provar que é possível você ir para um motel e glorificar a Deus lá dentro, tá? Mas vamos encerrar o vídeo dela aqui. Gente, eu vou disponibilizar para vocês um cupom limitado para o nosso curso de Bibliologia e Interpretação Bíblica. Atualmente, o curso está custando R$ 79,90. Eu vou liberar o cupom Fluindo Reino e o curso vai sair por R$ 50. É o preço do lançamento, o preço original do lançamento, tá? É um curso com 10 módulos, aulas ao vivo, grupo exclusivo no WhatsApp, materiais de apoio, né, para o estudo bíblico, PDFs, mapas mentais exclusivos. Se você comprar e não gostar, 7 dias corridos para você poder cancelar o seu curso sem nenhuma burocracia. Então é um curso que só vai trazer coisas a ganhar para você. Você vai aprender a Bíblia com profundidade, vai aprender a interpretar a Bíblia da maneira correta. Então é uma promoção por tempo limitado, são cupons limitados. Vou deixar aqui na descrição do vídeo e nos comentários o link para você poder efetuar sua matrícula, pagamento único. E não esquece, se for fazer matrícula, aplica lá o cupom Fluindo Reino, que o curso vai sair por R$ 50 para vocês. Aproveita, porque de verdade,
É muito conteúdo e eu não sei quando eu posso fazer essa promoção novamente, tá bom? Agora aproveita e manda esse vídeo para quem você quer que te convide para um date assim. E nos vemos amanhã para o último dia da nossa série. E aí a querida Carielle Andrade fala para você enviar esse vídeo para aquela pessoa que você quer que te leve para o motel. Eu acho que uma declaração dessa é mais escandalizante, principalmente nos dias que nós vivemos, né, do que o próprio fato de ir para o motel em si ou não. Agora, vamos dar uma olhada aqui, ó, no texto de Hebreus, capítulo 13. Nós vamos ler no verso 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Mais uma vez, né, sempre reforçando. Aqui tem um contexto específico, mas eu quero extrair com vocês o princípio que se aplica aos nossos dias. Gente, o mais importante de todas as coisas é que você tenha uma vida sexual santa com a sua esposa. O leito sem mácula aqui não é a cama que você está dormindo, a cama que você está se relacionando com a sua esposa ou com o seu marido, não. Ah, se o lençol está sujo, ah, se é uma cama de motel, ah, se é uma cama de hotel ou de uma pousada que, igual a um motel, outras pessoas se deitaram ali e também tiveram relações muitas vezes em pecado. Não é isso, não. É a sua vida conjugal com a sua esposa. Uma vida que não tem adultério na prática, no coração e na mente. Uma vida onde você respeita e honra a sua esposa ou o seu marido. Uma vida onde você segue as prescrições acerca do casamento, ministradas por Paulo na carta aos Efésios e por Pedro na sua epístola. O que torna um casamento santo, um casamento puro, é um casamento onde o marido honra a sua esposa, o marido cuida da sua esposa, o marido ama a sua esposa e trata ela como Cristo tratou a sua igreja. Uma mulher que é submissa ao seu marido, que zela pelo seu marido, ambos que não se privam na relação sexual. E se você quer saber, a Bíblia nos ensina com muita clareza que quando uma das partes priva a outra da relação sexual, ela está colaborando com o próprio diabo para que essa pessoa seja tentada e muitas vezes caia até no pecado, né? Claro que o pecado já está no coração dela, mas a privação da intimidade sexual, que é um dos maiores problemas entre os cristãos, também pode ser usada pelo diabo. Então, gente, fique claro. Mais uma vez, eu não estou falando que você tem que ir com a sua esposa ou com seu marido para um quarto de motel. Só estou falando que nós não podemos tornar em pecado aquilo que o Senhor não tornou. É claro que você não vai frequentar alguns ambientes, porque existem prescrições. Eu não vou num culto de Umbanda, por exemplo, porque ali está acontecendo um ritual, e eu não posso participar de um ritual para um Deus, que é um demônio. Bem como também não é recomendável, não é bacana, que você frequente, por exemplo, uma boate, um boteco. Não porque o lugar em si é pecaminoso, mas porque aí existem duas questões. Primeiro, que você pode ser atraído por aquele tipo de pecado. E segundo, porque você pode escandalizar outras pessoas. Isso não convém no testemunho cristão. E se você for para determinado ambiente com a sua esposa a fim de honrar o seu casamento, a fim de agradar a sua esposa, tirar um momento para vocês dois, procure um lugar e vá e seja feliz. Não se apegue a esse conjunto de regras, gente, que não é bíblico e que não tem fundamentação lógica e muito menos espiritual. Tem homens e mulheres, casais cristãos, que estão indo para o inferno, que estão desonrando o seu casamento. Não é porque está frequentando quarto de motel, não. Mas é porque não está cuidando do casamento. É porque não está cuidando da sua esposa, não está cuidando do seu marido. Às vezes só frequenta ali sua cama, com luz escura, com meia no pé e debaixo da coberta. Mas todo o restante, o testemunho, o coração, a motivação, é completamente imunda. Eu sei que eu falo para vocês aqui, a maioria de vocês tem um entendimento bíblico, um entendimento que não é engessado por legalismos humanos. Portanto, diante de tudo isso, vá para o motel se você quiser com a sua esposa ou com seu marido e glorifique a Deus. Como, pastor? Cuidando da sua esposa, cuidando do seu marido, honrando o corpo dela, ela honrando o seu corpo, e que vocês dois se relacionam para a glória de Deus. Deus é o criador do sexo. Foi o homem que tornou esse prazer impuro, né? Se a gente fosse olhar pelo lado da moça aí, até o sexo seria impuro, porque os ímpios deturparam todo ele. Os ímpios tornaram o sexo no nosso dia em promiscuidade, lascívia, imundície. Se fosse olhar por esse lado, nem o sexo mais nós poderíamos fazer, né? Portanto, meu irmão, pega a sua esposa, leve ela para poder jantar, come uma comida leve, toma uma Coca-Cola. Se quiser saber se você pode beber uma bebida alcoólica, vou deixar o link na descrição aqui também para você poder saber a verdade bíblica sobre isso. E relacione-se com a sua esposa e com seu marido para a glória de Deus, tá bom? Não fica com raiva de mim. Por favor, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações para poder continuar recebendo os nossos conteúdos. Clica aqui no botãozinho compartilhar, coloca aí no seu Instagram, no status do seu WhatsApp, envia aí para o seu marido ou para sua esposa, diferente do que a bonitona falou, né? Para aquela pessoa que você quer tirar para o motel. Toma vergonha na cara. Envia para o seu marido ou para sua esposa.
E manda isso também aí para sua amiga, se você for mulher, e se você for homem, para o seu amigo, para que eles também possam cuidar do casamento deles, saber que sexo é só dentro do casamento, e se eles forem casados, eles glorifiquem ao Senhor por meio da intimidade deles também, tá bom? Deus continue abençoando a sua vida. Muito obrigado por ficar até o final do vídeo. Se assim for da vontade do Senhor, nós nos vemos no próximo em nome de Jesus.